A paz do Senhor, galera, tudo bem? Boa noite, bom dia e boa tarde, não sei que horário você está vendo esse vídeo. Hoje nós vamos comentar sobre mais um livro. Eu te convido a ler esse livro, um livro que me surpreendeu muito, uma leitura muito boa. Na sua grande parte é um livro muito fácil de entender, é um livro muito tranquilo que me ensinou demais. Que livro é esse? Macho e Fêmea os Criou, Celebrando a Sexualidade. É um livro escrito pelo psicólogo chamado Carlos, mais conhecido como Catito. Esse psicólogo é um psicólogo terapeuta de casais e da família e é coordenador do ministério chamado Eirene do Brasil, autor de outros livros como Como se livrar de um mau casamento, Pais Santos, Filhos Nem Tanto. Amém? Esse livro é fantástico, eu te convido muito a ler esse livro. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não viu os outros vídeos do canal, veja. Esse vídeo é o primeiro vídeo sobre esse livro. Então vamos lá, mergulhar nesse livro. O livro começa falando de uma coisa muito interessante. Além da óbvia função de procriação, a sexualidade é a chave para a natureza de Deus e para sabermos como deseja que nos relacionemos com Ele e com os outros. Sexualidade implica mais relacionamento do que sexo. E o que a palavra diz? Vamos lá, vamos mergulhar um pouco agora no texto. A palavra Gênesis 1, do 26 ao 28, fala o seguinte: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 2:18 fala o seguinte: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2, do 21 ao 22. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou dele uma costela, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Vamos lá, Deus dá autoridade da terra sobre os homens, certo? Como diz o texto. E ele dá uma ordenança: sejam férteis e multipliquem. Então é importante, é uma ordenança relacionada ao que? A sexualidade, a gerar filhos. Gerar filhos, para que a mulher e o homem gerem filhos e multipliquem sobre a terra. Deus cria o homem, após o homem, sexo masculino, após ter criado todas as coisas. E interessante que ao criar todas as coisas, o Senhor ordena que Adão ele dê nome aos animais. E nessa de dar nome, Adão percebe, o Senhor percebe que Adão estava só, que dentre todos aqueles animais não existia nenhum que poderia fazer par com ele. Então o Senhor fala o que no texto que nós lemos? O Senhor cria a mulher com duas funções muito interessantes que o texto fala: para a mulher auxiliar Adão e corresponder a Adão. Auxiliar, o dicionário fala é o que? Ajudar e socorrer. E corresponda, o dicionário atribui duas possibilidades: retribuir com a mesma intensidade
ou estar em equivalência. Olha que interessante, estar em equivalência e retribuir com a mesma intensidade. Dá para nós aprendemos muito com isso, né? As mulheres foram criadas para auxiliar, ajudar e socorrer o homem e corresponder ao homem, ou seja, retribuir com a mesma intensidade e estar em equivalência ao homem. A criação da mulher e do homem é muito mais do que simplesmente fazer sexo. É muito mais que isso. O livro fala o seguinte sobre sexualidade, certo? No dicionário, sexualidade é o seguinte: conjunto dos fenômenos psíquicos que permeiam a vida de uma pessoa, gerados pelo próprio corpo ou sua relação com a sociedade. Então, nós podemos já por aí entender que sexualidade é um conjunto muito mais extenso do que propriamente dito o sexo, do que propriamente dito aqueles segundos de um orgasmo. Resumir sexualidade apenas no ato sexual é deixar um universo gigantesco da sexualidade de fora. Amém? Só nesse pouquinho que eu compartilhei com você do livro já dá para a gente ter uma ideia do que é uma sexualidade, do que Deus quer de nós com relação a isso. Leia esse livro. Nós teremos mais alguns vídeos sobre esse livro. Amém? Curta esse vídeo, comente sobre ele, fala se você já leu esse livro, comente nos comentários. Amém? Ouça, reflita e escreva sobre isso.